Olá, olá, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a um vídeo, esse é o vídeo da Isa, onde ela vai contar pra gente algumas dicas para ler livros mais rápido. E se você ficou curioso com a capa que eu deixei ali falando da farpa que eu levei, fique mais um pouquinho que você já vai entender o que aconteceu e deixa ali nos comentários se essa farpa se aplica pra você também. Deixa eu abrir aqui o canal dela. Então, esse aqui é o canal dela. Capitudes. E eu vou colocar o vídeo aqui. Depois, tanto o vídeo quanto o canal dela vai estar na descrição, tá bom? Então, já se inscreva no canal dela e no meu, para você não perder os próximos vídeos. Ah, e me mandem lá no Instagram, Letícia.celestino. Opa, sou Letícia.celestino. É que eu mudei o nome recente e ainda tô acostumando com o nome novo. Sou Letícia.celestino. Me mande lá Poucos dicas sabem. de vídeos que vocês querem que eu esteja reagindo. Então, sem mais delongas, vamos ver o vídeo aqui. Eu vou começar ele no minuto 3. Mas, como eu falei antes, o link vai estar ali na descrição para se você quiser ver o vídeo completo depois. Por semana. Então é por isso que hoje eu estou aqui para revelar meus segredos, não são tão secretos assim, de como eu faço para ler mais e para incorporar a leitura na minha rotina. De maneira sustentável, obviamente, não vou dar para vocês a dica que eu mais uso no dia a dia, que é madrugar para ler, perder umas horinhas de sono para chegar na parte em que o enemies finalmente vira lovers, porque assim, não é o ideal, gente. Não recomendo, no dia seguinte eu sempre me arrependo um pouco. Então façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. A primeira das 3 dicas que mais me ajudam é também a mais óbvia, entre aspas, porque apesar de parecer uma coisa tão simples e que a gente acha que a gente já tá fazendo, também é muito fácil a gente se deixar levar, ir junto com a galera, principalmente com as bookheads. No fim das contas, os livros que estão mais no hype são os que parecem mais atrativos. Então, algo que eu sempre prego nesse perfil é o conceito de leia apenas o que você realmente quer ler. Não é crime você... Aqui eu acho que todo mundo já que gosta de ler, né, já passou por essa situação aqui. Que é você comprar um livro ou pegar um livro na biblioteca só porque ele tá em alta e você não gostar muito do livro, mas mesmo assim você tá lendo apenas porque ele está em alta. Antes eu fazia muito isso, até eu já peguei livro que eu li ele, eu não gostei do livro, e quando saiu o filme eu não fui ver o filme porque eu não gostei do livro, então não fazia sentido eu ir ver o filme. Como também já aconteceu, eu ver trechos de da série, né, que fizeram série, fizeram filme, e eu gostar do trecho que eu vi, eu ia lá e pegar o livro. Então tem esses 2 extremos, e tá tudo bem se a gente não gostar do livro que tiver em alta, não tem problema nenhum. Porque ninguém é obrigado a gostar de tudo que tá em alta, somos pessoas diferentes e tá tudo bem um gostar e o outro não gostar. não gostar de um livro que tá no hype, ou você não sentir vontade de ler um livro que está todo mundo lendo. Na verdade, essa é a coisa mais normal do mundo e o que realmente torna a dinâmica da vida interessante, porque se todo mundo tivesse a mesma opinião sobre tudo, o mundo seria um saco. Sinto que quando eu comecei a consumir mais conteúdos literários, antes mesmo de me tornar uma criadora, eu decidia muito minhas leituras com o que tá no hype do momento, o que mais aparecia no meu feed, e por conta disso eu acabei lendo vários livros que eu nem gostei tanto. Mas hoje em dia eu acho que eu encontrei mais a minha vibe de livro. Ainda leio muita coisa que tá sendo bem falada nas bookheads, mas acho que eu melhorei o meu filtro de será que eu quero mesmo ler isso? Ou eu só quero ler porque tá todo mundo lendo? Sabe? E sem querer puxar sardinha pro meu lado, né? Mas começar a acompanhar criadores de conteúdo com um gosto parecido com o meu, que eu admiro, foi assim, essencial pra esse filtro. Às vezes, a melhor solução pra fugir da temida bolha das bookheads é realmente procurar pessoas que têm a mesma vibe que você, que têm como favoritos livros que você já gosta. Porque, como eu falei, é impossível todo mundo concordar, todo mundo ter a mesma opinião sempre. Mas se você encontrar alguém com quem você se identifica indicando livros, já é meio caminho andado, né? Fora que ver pessoas lendo e falando de livros sempre me dá um gás, me incentiva a ler mais. Eu voltei da Bienal esse ano, assim... Sabe aquela frase, diga com quem andas que eu direi quem és? Ela mostra o poder que as pessoas com quem a gente convive, elas têm sobre nós. Por isso que é tão importante, como ela falou, a gente tá acompanhando pessoas que vão trazer benefícios pra gente. Benefícios pra nossa vida.
como pessoas que têm hábitos saudáveis, que falam de coisas que vão agregar alguma coisa na nossa vida e nos fazem ser pessoas melhores. Então é bom a gente acompanhar esse tipo de gente que vai estar incentivando a gente, como ela falou, a também estar lendo mais. Energizada, completamente dominada pela vibe de leitora, e essa inspiração sempre ajuda a incorporar mais a leitura no nosso dia a dia, né? A segunda dica é mais prática e com certeza a que mais me faz ganhar tempo de leitura na rotina, que são os lindos e maravilhosos audiolivros. Os audiolivros são livros narrados, o conteúdo em texto é transformado em áudio, e aí você pode escutar ao invés de ler. E além de ser uma opção que garante muito mais acessibilidade, é muito prático. De coração, desde que eu implementei na minha rotina o hábito de escutar audiolivros, eu sou uma pessoa muito mais feliz. Porque, como eu falei, além do home office, eu gasto muito tempo com as minhas tarefas diárias de casa, eu vou no mercado e tudo mais. E descobrir os audiolivros foi descobrir que eu não preciso parar o livro que eu tô lendo pra dar o jantarzinho do Luffy. Eu posso simplesmente colocar ele pra tocar. Aqui nessa parte eu confesso que eu não costumo escutar audiolivros, né? A única coisa que eu ouvi era a leitura da Bíblia, mas depois de ver esse vídeo aqui, eu quero estar testando isso. Eu quero escolher um livro e botar o áudio pra ver como é que é. Se tem. Não sei, eu fiquei curiosa com isso. Eu não fui atrás pra ver, mas pra ver se tem diferença de voz de personagem com narrador. Eu não sei, eu não faço ideia. É novidade, eu quero ir atrás. E deixa ali nos comentários se você já escutou livros narrados, audiolivro. O que você achou, se foi bom, aonde que você ouviu também, se tem canais aqui no YouTube que fazem isso. Então, deixa ali nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Falar que audiolivro não é livro de verdade aqui nesse canal vai pesar o clima, hein? Sou 100% defensora desses queridos. Para finalizar, a terceira e última dica tá meio que relacionada à primeira, que é simplesmente ser uma pessoa desapegada com leituras. Não hesite na hora de abandonar um livro se ele não tá funcionando pra você. Na mesma lógica de por que começar a ler um livro que você nem tem tanto interesse, vem o pensamento de por que se forçar a terminar um livro que você nem tá curtindo tanto. Então, essa aqui foi a parte que eu senti que a farpa foi pra mim, porque eu costumo ler o livro até o final, mesmo que eu não esteja curtindo tanto ele. E mesmo que eu tenha, tipo, odiado o começo do livro, eu me obrigo a ler até o final. Não pra marcar um checkzinho, dizer que eu li o livro. É algo pessoal meu que, tipo, vou deixar o trabalho pela metade. Nessa vibe, entende? Então, eu gosto de ler até o final, mesmo que eu não goste do livro. E nem aquela review da Box Perdida que eu fiz outro dia. E a partir do terceiro livro, eu não gostei do início de nenhum dos outros livros. Vinha acho que 6 livros na box, 5 ou 6, não lembro agora. Mas eu não gostei do início de nenhum. Tanto é que eu demorei muito pra ler os livros. Só que eu fui lendo, mesmo eu não gostando. E do final ali, quase do final do meio pro final mesmo, eu acabei gostando da história. Eu entendi o jeito da escritora escrever, então eu gostei. E eu super recomendo essa box pra caso você queira ler. Mas eu não gostei, e mesmo assim eu me obriguei a ler e foi uma experiência boa, eu gostei de ter continuado lendo. Agora, já teve livro que eu não tava curtindo, mas mesmo assim eu continuei lendo e eu realmente não gostei. Mas pra mim, na minha cabeça, eu li até o final e eu sei que eu não gostei. Então não fico com aquela dúvida, mas e se fosse bom mais pra frente? Então eu gosto de fazer isso. Mas sei lá. Se você acha que vale a pena ou não continuar a leitura, isso só depende de você. Ninguém tem que julgar ninguém. Você parou de ler no meio, ou você não parou. Enfim, cada um decide o que é melhor pra tá fazendo. Isso é uma autocrítica a capítulos do passado, porque antigamente eu não abandonava livros por nada. Eu enxergava livros que eu não tava gostando como uma tarefa que eu tinha que levar até o fim. Muitas vezes pela pressão de ser um livro famoso, e aí eu sentia que o problema era eu. E muitas vezes só pra ter a sensação de missão cumprida mesmo, sabe? E essas duas linhas de pensamento são assim...
tenebrosas. Primeiro que é um hobby. Tem que ser uma alegria, tem que ser no mínimo legal ou avassalador. No caso, se for um livro triste, mas que você tá curtindo, porque acontece com frequência aqui. E segundo que ler, só pra colocar em um planner, uma lista de tarefas, só pra colocar um check de tarefa cumprida. Terminei um livro. Também não é legal não, gente. Não faz a minha vibe. É, isso aqui eu concordo com ela. Porque quando saiu os planners literários, eu realmente tinha achado algo muito incrível. Porque eu gosto de lista de tarefas, eu gosto de dar o checkzinho lá. Só que eu acho que com livros é diferente, não é a mesma coisa. Você fazer uma lista de livros e só indo ler rápido só pra marcar que leu. Até como eu falei antes, né, teve uma box ali que eu comprei e eu me obriguei a ler, que eu achei que ia ser uma continuidade à história. Eu gosto de box onde começa no primeiro livro, a história continua entre os livros e termina no último. Eu gosto dessa sequência. E eu me decepcionei com essa box porque era apenas do mesmo autor, mas eram livros diferentes. Cada livro era uma história. Aí eu li ela inteira, mas eu não gostei muito, né? Então eu me obriguei a ler. Mas, como eu disse antes, isso foi uma decisão pessoal e não estamos aqui para julgar ninguém. Então, se você quiser parar no meio do livro, você para. Se não quiser parar, não tem problema, você continua. É isso, é decisão pessoal. Só que eu acho que você ter um planner literário, ele pode ser algo ruim, porque você vai se obrigar a ler rápido só para você terminar da vez, porque você está competindo, seja com você mesmo, ou seja com alguma outra pessoa. Você está competindo de quantos livros você vai ler no mês. E daí você só vai engolir o livro e não vai aprender nada com ele. Então isso eu não acho uma coisa legal. Então eu acho que você precisa ler e absorver o que o livro quer ensinar pra você. E nem se você tiver... Vou parar de bater no microfone hoje. Se você tiver uma lista e você fazer só um resuminho, botar ali as estrelinhas de quantas estrelas é, de 1 a 5, quanto que você gostou do livro. Assim, você escrever o que você achou do livro já é diferente de você apenas engolir o livro e não lembrar dele depois. Porque isso só vai servir pra inflar o ego ali na hora, pra mostrar nas redes sociais, mas você não vai absorver nada. Então, do que adianta você mostrar pros outros uma coisa quando na realidade é completamente diferente? Se você encontrar com alguém na rua que viu o seu post de que você leu tal livro e a pessoa perguntar, aquele livro lá, você vai saber falar sobre o livro? Você vai conseguir ter uma opinião sobre ele? Ou você vai falar algo raso? Então é por isso que é bom você aprender com ele quando você estiver lendo. Resumo da ópera, lidar com a leitura de maneira mais leve e incorporar maneiras práticas de leitura, como audiolivros, é o que me permite ler mais. Revelei aí todos os meus segredos. A parte das madrugadas a gente abafa, a gente ignora totalmente. Mas assim, de verdade, a literatura foi feita pra ser amada, pra ser uma parte incrível das nossas vidas. Então, se libertar desse senso de obrigação, com certeza vai te ajudar a ler mais e você vai aproveitar muito mais as suas leituras, porque tem isso também, né? Aproveita pra sair desse vídeo com o coração. E esse foi o vídeo da Isa que eu quis trazer aqui pra vocês. Então, pra recapitular as 3 dicas dela, são você escutar o audiolivro, ler apenas o que você quiser ler e não ter medo de parar no meio caso você não esteja curtindo a leitura. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum amigo que gosta de estar lendo, ou que possa se interessar pelo tema, de se inscrever tanto no meu canal como no canal dela. E veja a descrição desse vídeo, porque vai estar os links ali. E veja o vídeo na tela final antes de sair. É isso, beijos e até o próximo vídeo.